Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer uma série lendo, tá? Lendo o que agora? Eu vou fazer uma série lendo a Bíblia cronológica, tá bom? Então eu vou fazer com vocês aqui essa série lendo a Bíblia e vamos ver aí, né? A gente tem um longo caminho pela frente. Para começar, por que criaram a Bíblia cronológica, né? Ela vai ser diferente, como eu falei, né, da Bíblia convencional, que vai ter ali os 66 livros, mas eles não estão datados, não existe uma ordem, né, cronológica. E a partir de estudos foi feita essa Bíblia na ordem cronológica. Então eles pegaram os fatos e tentaram organizar na ordem cronológica para a gente ter essa ordem, né, dessa Bíblia assim, né. Ela é bem diferente porque, assim, ela não vai estar com os capítulos bem definidos. Por exemplo, se você for para a igreja com a Bíblia cronológica, você não vai conseguir usar ela de uma forma mais convencional, né? Porque sempre pede para mim abrir num livro específico e você vai lá e lê o versículo. Nesse caso, não. Como tá bem aleatório, né? Eles tentaram dividir bastante essa ordem cronológica, fazer desse jeito, os capítulos não estão juntos, estão totalmente separados uns dos outros. E sem mais delongas eu vou começar, né? Não vai começar no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Que a gente está bem acostumado. Não. Ele vai falar primeiramente da queda e da criação de Lúcifer, né? Que quando Deus cria os céus e a terra estava um caos. Só que de onde que veio esse caos? A Bíblia cronológica, né, e os seus autores vão ressaltar a questão da queda de Lúcifer. Então, possivelmente, né, a Terra era de uma forma, era de um jeito, né, a Terra já existia. E como Satanás caiu do céu, caiu na Terra, o caos aconteceu, né? E depois que ele cai, Deus restaura a terra novamente. E aí é quando a gente tem a criação. A criação a partir desse caos que aconteceu. Então eu li hoje essa questão, né, da criação, Satanás caindo da terra, a criação, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, né, o que Deus criou, tudo ali bonitinho. No sexto dia ele fez o homem, Adão, né, pecou, né, junto com Eva. Aí nós temos a queda. Antes de voltar para a queda, tem um motivo porque Deus criou Eva, né? Não foi necessariamente só para procriação. É lógico que Deus tinha esse fator, né? Só que ele vai criar a mulher porque não tinha ninguém que correspondesse a Adão. E não só no sentido físico, né? Deus criou a mulher necessariamente foi para que ela correspondesse a ele no sentido de não estar mais sozinho, para acabar com a solidão do homem. Então, muito mais do que sexualmente falando e o fim da reprodução, na verdade Deus criou a mulher para que ela fosse companheira, alguém ali que acompanhasse, né, que destruísse o sentido de solidão que Adão tinha. Então era muito mais um convívio de companhia, de ter alguém ali, reciprocidade, amizade, um elo. Óbvio que nesse caso é um casamento, né? Então ali Adão começa a experimentar a companhia de alguém. Ele não está mais sozinho no mundo. Deus fala que não é bom que o homem esteja só, não é no sentido de casamento, mas no sentido de ter outras pessoas por perto. Eu achei esse ponto muito interessante. Aí depois da queda, a gente vai ter a queda. Depois da queda, né? Bendito, maldita queda. Caim e Abel. Descobri que Caim era o filho mais velho. Eu sempre pensei que Abel era mais velho, né? Por ser promissor, enfim, escolhido e tudo mais. Na verdade, Caim era o primeiro filho. Eu descobri isso agora. Pasmem. E depois, enfim, Caim mata Abel. Só que a gente já sabe. Já li aqui. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi
que depois que Abel nasceu, na verdade Sete, né? Sete nasceu, né? Ou seja, depois que Caim matou Abel, ainda teve mais um filho, que foi Sete. Adão e Eva tiveram mais um filho, que foi Sete. Depois que Sete nasce, enfim, e ele começa a ter filhos, ele vai ter um filho específico, que dá o nome dele de Enos. E é a partir dessa época que se começou a invocar, ou seja, começou a trazer Deus ali para o convívio deles. Eles começaram a invocar a Deus a partir do nascimento de Enos. Agora, o que me choca ler essa passagem aqui que me saltou dos olhos agora, foi que, por exemplo, Adão e Eva eles já tinham um relacionamento com Deus há muito tempo. Né? Só que acho que por conta da queda, esse relacionamento, óbvio, foi quebrado. Mas desde então, eles não começaram a invocar o nome de Deus. Não começaram a chamar a Deus. Agora imagina, eu acho que o sentido de culpa de Adão e Eva eram tão profundos, tão grande, era algo tão grande, que eles não mais conversavam, não se comunicavam mais com Deus. Porque a gente vai ver que na viração do dia, eles sempre tinham esse contato com Deus. Né? Mas depois da queda, não. E olha quanto tempo passou, porque eles foram expulsos, nasceu Caim e Abel, Caim matou Abel, depois que Sete nasceu e depois que Sete tem filhos, é que se passa a invocar a Deus. Então eu acho que o sentido de culpa, acho que não sei, culpa, tristeza, de não achar mais digno, ou seja, de não encontrar mais Deus como Adão e Eva tinham um privilégio, né? Eles passaram todo esse tempo sem invocar o nome de Deus. A última vez que eles conversaram, né? Adão e Eva, principalmente Adão, disse que ele temeu, né? Falar com Deus. Eu ouvi a tua voz, mas porém eu fiquei com medo e me escondi. E esse se esconder durou bastante tempo, né? Não só depois da queda em si, né? Quando o neto deles nasce, é que eles vão começar a invocar a Deus, e não por conta de Adão e Eva, mas sim por conta desse neto que começa a invocar o nome de Deus, que é Enos. Eles começam a invocar o nome do Senhor. Eu achei isso muito, muito interessante, saltou sobre os meus olhos. Quanto tempo não se passou até que Adão e Eva restabelecessem, né, esse contato com Deus novamente. E aí depois aí vai começar, né, a história de Noé. Eu li a história de Noé, como ele foi escolhido, enfim, né. A única pessoa ali que Deus encontrou naquele caos que estava o mundo, que ainda seguia e atendia a voz de Deus. Noé recebe o chamado, né, de construir a arca, vem o dilúvio. Depois do dilúvio, eles saem da arca, e foi aqui que eu parei. Né? Então, quero te convidar a acompanhar a leitura comigo. Eu vou lendo, periodicamente eu vou fazendo vídeos aqui sobre a minha leitura. Bom, espero que você tenha gostado. Espero você numa próxima. Um abraço e vem ler comigo a Bíblia em ordem cronológica.